Fala galera, Icar aqui do Mtras Life. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Power Patron FTK que eu usei para pegar o top 32 no Continental da América do Sul. Eu fiz 9,4 no Suíço e terminei na 29ª posição. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. O Power Patron ele entrou no meu radar e eu acho que no radar de todo mundo quando o Jeff Jones usou essa lista aqui para pegar o top 16 no SS Columbus. Eu vi essa lista e falei, isso aqui é insano, eu tenho que usar esse deck. Ele se utilizava do Lock de Amorphage. Só que à medida que o formato se desenvolvendo e esse deck ficando conhecido, o pessoal começou a botar outside para o Lock. Que são Kaiju, Santa Claus, Lava Golem e Esfera de Ra. Ou seja, você fazia o Lock todo e perdia para uma carta. Então, quando o Dante chegou com a ideia do FTK de Morphotronic, eu olhei e falei, isso aqui é insano. E aí, eu comecei a trabalhar junto com o Dante no deck. Essa lista aqui é total mérito do Dante. Um salve pro Dante, muito obrigado. Sem ele, meu top não seria possível. Ele é um gênio da Deathbit. Então, bora falar um pouco sobre as cartas. Eu estou utilizando três médios. A maioria das listas utilizam um ou dois médios, só que eu acho que o certo mesmo é ter três. Você quer abrir com médio, você não quer buscar. Porque se você toma draw num dos buscadores do médio, já fica estranho. Você não vai fazer o FTK. Então, tem que ser três médios sem sombra de dúvidas. Três shades. O shade é um extender, mas também é um starter. Tudo bem que é o pior starter, mas ele também chegou na FTK. Temos três Vidolion, que é a melhor carta do deck. Ele é starter, ele permite fazer o OTK, ele bane o cemitério do oponente, tirando o follow todo do oponente. Insano, insano, insano. Não tenho o que falar. Tem um trio de Nervedo, que é a partir dele que você chega no finito, que é uma das estrelas do deck. Temos o Jupedro, que também é starter, e só de eu botar ele na escala, o oponente começa a entrar em pânico. Eu geralmente nunca destruía uma carta da mão ou do campo, porque o oponente negava ou destruir o Jupedro, muito bom. E o pior Power Patron é o de Nordo. O pior Power Patron compra duas cartas, descarta uma e recupera a carta desse extra deck e do cemitério. Sendo que é a pior carta. Insano, insano, insano. Aí continuando, temos três términos. A Terminus ela é muito importante. Ela é um dos starts do deck também. E ela geralmente manda o bicho que falta para o Vidolo entrar. Seja fusão, sincro ou exit. Boa demais. E o efeito no cemitério dela também é muito relevante às vezes. Para complementar a consistência, a gente utilizou duas pínlulas de Triassuri. Eu pensei em rodar três, mas o Dante falou que duas estava bom. Eu só concordei, é isso. Também de starter temos o campo. O campo é brick, mas o campo também faz FTK. Tudo faz FTK nesse deck. E os alvos da Não Finito, que é vandalismo, importante para quando você começa de normal shade. E a counter trap que jogou um balão. Para negar as de traps que impediriam o seu FTK. Continuando. Como a gente também não queria tomar FTK, a gente foi para uma abordagem mista de board breaker e hand trap. De board break, utilizamos 3 Illusion Gates. Tem que ser 3, muito importante. Teve umas 3 ou 4 situações que eu dava a primeira, o oponente negava, e a segunda entrava rasgando. Muito bom. 3 Forbidden Crawl, que é a staple do formato. Ela é muito importante. Você dá Forbidden Crawl no oponente, o bicho dele lá fica estático, e você só entra com o Midoro 10k e bate. Muito bom. E uma coisa que o Dante comentou comigo e me explicou, que a Forbidden Craft também ela só nega efeitos ativados. Ou seja, o efeito contínuo do campo de tirar ataque ainda aplica, o que facilita ainda mais o OTK. E a Fallen the Visitors. Essa carta aqui é insana. Se você joga de Power Patriot e não dá Fallen the Visitors, você está jogando errado.
ela protege o seu médio de ver em perma, ela estoura seu Jupédio, Nervedo ou Vidólio para te dar mais uma camada de play, e ela também manda a fusão ou sincro que falta para o Vidólio entrar. Carta boa demais. De Trap. Nós fomos para as Traps mais impactantes que podiam ser utilizadas nesse deck, que foram 3 S, que é interação, e também para os Charms, 3 Impulse e 3 Spark. Quando eu abri essas cartas aqui no segundo, geralmente eu ganhava. Uma delas já era o suficiente para deixar o campo do oponente mais ou menos e meus Dodge Breaks entrar rasgando. Aí também temos a Khaled para proteger seu FTK. E por fim, mas não menos importante, temos os Bricks que possibilitam o FTK, que é o Skype Recycle, que é a ponte, os Dome of Thrones e o Cannon Soldier, a estrela do deck. Vamos lá. Agora para o Extra Deck. Estou utilizando o Clockwork Knight, a Cross Ship e esse F-Machine, porque eles são as pontes para o FTK. Eu vou mostrar os dois combos, o combo de normal médio e o combo de normal shade. De Flex Spot, eu estou utilizando o Hahamu e a Spelero Knight. No treino contra o Dante, essa Hahamu foi bem relevante, só que no Continental eu fiz ela 0 vezes. Mas eu acho que eu ainda manteria. É uma carta bem boa. A SP é bem potente nesse deck, porque o seu Vidorion ele não é afetado por efeitos de monstro. Só que ele ainda toma Crow, Spark e Fallen. Então você faz SP antes, limpa alguma Black Roll que possa interagir com o seu Vidorion e Vidorion entra e bate. Como SP, o efeito de não bater direto afeta monstro e o Vidorion é um afetado, você ainda pode bater direto e matar o oponente. Prosseguindo, temos a Beyond, a Exceed e a Charmer. Essa Charmer vai ser bonita algum dia, sem condições. Difusão, no finito, fiz 1 milhão de vezes. Nerva, o efeito de poupar tudo foi relevante umas 2 ou 3 vezes. O cara só toma. E temos o Albion, que é alvo da Fallen. E 5, tem a Eclésia, que é alvo da Fallen. E também você pode, se você abrir com 2 Fallen, você dá a primeira, manda a Eclésia. E a segunda pode repugnar algum bicho seu ou do oponente. Não por ser um torneio, mas poderia ser relevante. E por fim, o Junora, que é o alvo do Patrono 5. Dexid. Temos o Varudas, que jogou um bolão. O pessoal esquece o efeito dele de quando ele chuta, ele mata uma carta. Aconteceu mais 2 vezes, que foi bem bom. O Patrono Dexid e, como eu já falei antes, a ponte para FTK, que é esse F Machine. E side deck. Como eu também não queria tomar FTK, eu botei uns cajus de side deck. 2 Santa Claus e um caju. Eu opto pelo Santa Claus porque se você abrir com mais de um, você pode dar os dois. O caju é, se vem na mão, se invoca em ataque e bate 10k com Vidória. Muito bom. Tem o Flawless, eu vi ele muitas vezes, e ganhei vários jogos, até aberto com ele. Tem o Psy Flame Gummy e o Driver. O Gummy eu dei algumas vezes, mas eu acho que todas as vezes que eu dei ele, eu perdi. Bizarro. O Draw, eu acho que eu não vi nenhuma vez esse Draw. Complicado. Talent, quando eu vi, foi bom. A Arpia, eu acho que ela não resolveu nenhuma vez. Acho que as 2 vezes que eu abri foi negada. E, por fim, mas não menos importante, temos o trio de Sonic Accusation. Ela é mais uma proteção para Imperma e as Dominus. Carta muito boa. E o deck é isso. Falar um pouco do meu torneio. No Suíço, eu enfrentei 5 Titanes, 2 Magnetes, sendo um Ken Smith e um Heisel, um Mitsurug, um Fareteu Magistros, 2 Brandeds, um Marth, um Nodor Heisel, e foi isso. Foram 13 rodadas.
As 6 primeiras rodadas eu perdi os 6 dados, bizarro. Aí eu perdi na terceira rodada para um Kiltane. Tomei 2-0 seco, não tinha o que fazer. Aqui na quinta rodada eu enfrentei o Reis. Ele ganhou um dado, mas tipo, G1 ele brincou para uma hand trap e G3 abriu 0 hand traps. Cometeu grave erro de não abrir hand trap e só perdeu. Salve, Reis. O que mais? Eu perdi para esse Kiltane, que era o Sebastian Serra, no final do Day 1. G1 eu dei FTK nele, só que G3 ele abriu Veiler, Clip, Hydraulics, Crow, passou para ele, Kui Rotary. Aí não tem o que fazer. O cara é bom. Perdi esse para o Curioso de do Dudu Heidel. Ele ganhou no dado, me deu draw G1 e G3, ganhando, começando. Aí fica complicado quebrar o campo. Mas se não fosse o draw, certamente teríamos 3-0 para mim. E por fim, eu perdi para esse Kiltane, que foi o Luan, que ele pegou top 8, conseguiu topar. Tomei um 2-0 seco. Não tinha o que fazer. Então, foi isso. O meu torneio. Agradecimentos. Eu queria agradecer ao Dante, mais uma vez, por ter criado o deck e compartilhado essa ideia comigo. Ao Didico, que me chamou para o time Underdogs TCG. A gente trocou muita ideia para esse continental e foi muito importante a experiência. Ao pessoal que me emprestou carta, a Teixeira, que me emprestou a dupla de Cal e o Gate, a Léo Caneda, que me emprestou a Solen Acudeixo, a meu time, Dormitories Life, que sempre me ajuda e me apoia, a Vitão, a Yalan, a Luqueta, a Hugo, a Robinho Mascote, a Lucas, que pegou top 8 no Nacional de Portugal, parabéns, Lucas. A pessoa de Salvador que foi comigo, a Fernando, a Welly, a Cauã, a Ada, a Mes, a Léo, que foi terceiro lugar no Continental, parabéns, Léo. E é isso. Tentar sempre melhorar e jogar Yu-Gi-Oh! Valeu, galera. Até mais e até a próxima.